Deus permitindo, eu quero pregar que supremo só existe um, que é Deus. Deus é o único ser supremo, Deus é a única autoridade suprema, Deus é o único poder supremo que existe na face da terra e que existe em todo o universo. Fora Deus não existe nada mais que seja supremo neste mundo. Daniel capítulo 4, irmãos, fala sobre o testemunho do grande rei Nabucodonosor. E nós não vamos ler nesse momento todo o capítulo, mas eu quero enfatizar o último versículo, através do qual o rei declarou a sua conversão a Deus. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. O rei apenas se converteu a Deus porque ele foi humilhado. Ele realmente comeu o pão que o diabo amassou, e de tão humilhado que ele foi, ele não pôde mais resistir ao poder de Deus e se converteu a Deus. Mas poucas pessoas têm essa oportunidade que o rei teve, de serem humilhadas até a conversão. A maioria nem chega a ser humilhada e morrem sem o conhecimento de Deus. Mas Deus tinha um propósito específico para com este rei, e Deus teve muita misericórdia dele, e através da humilhação plena, Deus o converteu dos seus maus caminhos. Eu sempre digo que humilhação é uma bênção. Todos nós precisamos ser humilhados de tempo em tempo, e nós seremos. Eu quero ser humilhado por Deus, mas às vezes Ele usa homens para nos humilhar, e Ele usa situações para nos humilhar, principalmente quando nós estamos muito cheios de nós mesmos, cheios da nossa própria sabedoria, da nossa própria arrogância, cheios dos nossos próprios desejos. E quando nós estamos assim, cheios de nós mesmos, então Deus usa alguma oportunidade que Ele tem para mostrar que nós somos apenas pó, que nós não somos nada, e que Ele, Deus, sim, é tudo. E foi exatamente isso que aconteceu na vida do rei Nabucodonosor. Meus amados irmãos, a Babilônia, que era o império do rei Nabucodonosor, foi mais poderosa do que os medos e persas, que vieram depois, do que a Grécia, que veio a seguir, e certamente a Babilônia, do rei Nabucodonosor, foi muito mais poderosa que o Império Romano do passado e o Império Romano do presente. O que? Nós ainda estamos vivendo no Império Romano? Sim, um Império Romano mais enfraquecido, porém um Império Romano que está sendo reavivado. E Nabucodonosor, ele foi desses 4 reinos o mais supremo que já existiu. Nenhum reino até hoje na face da terra teve tanto poder, tanta autoridade quanto a Babilônia. No final de sua vida, este rei foi salvo e completamente transformado de uma pessoa para outra. Satanás bem que queria ter mantido escondido a conversão do rei Nabucodonosor, mas Daniel capítulo 4, meus amados irmãos, está sendo lido e está sendo divulgado há mais de 2.500 anos. Antes de se converter, este rei era arrogante, ele era soberbo, prepotente, autoritário, dono da verdade e dono da vida das pessoas. Ele era tirano, mandava prender e matar por qualquer motivo que fosse. Mas depois que ele se converteu, ele descobriu que só existe um ser supremo no universo, e este ser é Deus.
Veja o verso 3. O seu reino, falando de Deus, é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Na época do profeta Daniel, Nabucodonosor era uma autoridade absoluta. Não havia outro poder constituído além do dele. Não havia outro poder maior que o dele. Hoje em dia você sabe que na maioria das nações ocidentais democráticas há pelo menos 3 tipos de poder de Estado para contrabalancear os direitos e os deveres dos cidadãos. Mas no tempo da Babilônia, Nabucodonosor era exclusivo. Ele era o único poder constituído acima de tudo e de todos. Agora imagine, irmãos, imagine viver em um país onde todas as decisões recaem apenas sobre um poder. E o cidadão não tem mais para onde recorrer. Assim foi a vida de Daniel no país da Babilônia. Ele só não foi preso e só não foi morto porque Deus o livrou milagrosamente várias e várias vezes das mãos deste rei tirano. Agora, eu queria que você soubesse, você já sabe, que o mundo de hoje, o mundo no qual você e eu estamos vivendo, está sendo preparado, mais uma vez, para a chegada de um poder supremo. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, a democracia está sendo abalada por decisões monocráticas. Isso quer dizer decisões que afetam a nossa vida, mas sendo feitas por apenas uma pessoa, e não mais por um colegiado. Aqueles que se opõem ao status quo, que quer dizer estado das coisas, estão sendo perseguidos e até sendo excluídos do sistema. Ou você acredita como nós, pensa como nós e faz o que nós estamos mandando, ou você não tem lugar entre nós. O mundo está caminhando neste momento para o aborto em massa, como política de saúde pública, assim como se vacina as crianças para impedir certas doenças ao longo de suas vidas. Estão tentando impor sobre a sociedade também o aborto em massa e nos fazendo acreditar que isso é para o bem da saúde pública. O mundo está caminhando a passos largos para a eliminação dos gêneros masculino e feminino. E o mundo está caminhando para políticas ambientais e sanitárias como meio para controlar a vida das pessoas. E é claro, o mundo está caminhando para o socialismo, para haver apenas um único tipo de classe social, e que será a pobre. Então eu quero dizer com isso, bem-vindos ao mundo do anticristo. Porque este será o mundo do anticristo durante a grande tribulação. A igreja está apenas antecipando os princípios de dores sobre os quais Jesus profetizou. Mas Daniel capítulo 4, irmãos, é uma prova que supremo só existe um, que é Deus, e que Ele irá destruir o governo do anticristo, juntamente com todas as pessoas que abraçaram esse tipo de governo. O testemunho do rei Nabucodonosor descreve a nossa situação atual, irmãos, mas a soberania de Deus também sobre todos os acontecimentos. Nesta manhã, se o seu coração estiver aberto, nós vamos aprender primeiro que poucas pessoas compreendem o que está acontecendo no mundo. Mesmo aquelas pessoas que nos dão informações 24 horas por dia, através dos meios de comunicação, elas não compreendem realmente o que está acontecendo no mundo. Nós compreendemos porque nós conhecemos a mente do Senhor Jesus Cristo.
Nós só estamos compreendendo os acontecimentos porque a palavra de Deus tem nos iluminado. E nós não estamos vivendo em trevas. Segundo, nós vamos ver que poucas pessoas compreendem o perigo que elas estão correndo aqui, agora e após a sua morte. Elas não imaginam ainda o que está por vir neste mundo, para este mundo e também após a sua morte. E nós vamos ver que poucas pessoas têm coragem de pregar a verdade e avisar sobre o perigo iminente. São poucos os púlpitos que ainda estão pregando profecias e mostrando para as pessoas o que está acontecendo agora em vista do que vai acontecer amanhã. E apesar de que eu sou apolítico, a nossa igreja é apolítica, às vezes nós temos que falar de política agora para poder continuar falando de religião amanhã. Amém, irmãos? Caso contrário, não teremos mais esta liberdade que ainda gozamos. Sinceramente, eu não estou preocupado com o governo do anticristo, porque nós não estaremos aqui, mas eu estou preocupado com os princípios de dores, e por esses princípios nós já estamos passando. Em primeiro lugar, Daniel, ele foi o único capaz de interpretar o sonho do rei. Veja o versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. O rei da Babilônia estava vivendo uma vida sossegada e próspera em seu palácio, enquanto os seus soldados assolavam a vida da população, a vida dos cidadãos do Império Babilônico. Enquanto este rei, ele comia lagostas e bebia vinho importado, ele aumentava os impostos dos cidadãos e assolava as famílias. Mas, através do sonho, Deus mostrou-lhe que em breve Deus iria acabar com aquele sossego. Ele disse no verso 5, tive um sonho que me espantou, que me assustou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Aqui começou então a queda do rei mais poderoso sobre a face da terra. Foi através de um sonho simples, um sonho enviado da parte de Deus. Mas quem iria interpretar este sonho? Quem iria explicar este sonho para o rei? Na verdade, não precisava de explicação. O sonho foi autoexplicativo, já se explicava por si mesmo. Qualquer um poderia tê-lo interpretado e tê-lo explicado. O próprio rei já sabia de sua interpretação, por isso ele disse, o sonho me trouxe perturbação, o sonho me trouxe espanto, o sonho me trouxe medo. Os seus conselheiros também, os magos, os astrólogos da Babilônia, entenderam o sonho, mas não tiveram coragem para decifrá-lo. Não tiveram coragem para dizer para o rei do que se tratava, pois temiam a reação do rei. O verso 7 deixa isso bem claro. Mas não me fizeram saber a sua interpretação. Quem teria coragem de falar para o rei exatamente o que estava para acontecer com ele? Assim como Deus avisou ao rei da Babilônia que um certo juízo estava próximo, Ele está mandando vários avisos para o mundo de hoje, que também o seu juízo está se aproximando sobre a terra. Mas quem tem coragem de explicar esses avisos para aquele que rouba e corrompe, para aquele que se prostitui e se droga, e para aquele que se considera o dono da verdade? Quem tem coragem nos dias de hoje de iluminar ou tentar iluminar a mente das pessoas através dos ensinamentos bíblicos? Quem tem coragem de dizer a palavra de Deus ensina sim, a palavra de Deus explica sim? Muitos não têm coragem porque sabem que serão rejeitados, que serão cancelados.
e que serão perseguidos. Mas Deus está mandando avisos em cima de avisos, e só nós podemos pregar sobre esses avisos. Hoje em dia, você sabia que nós podemos ser acusados de assédio moral? Pastor, o que significa isso? Caso alguém se sinta ofendido pelo que nós estamos dizendo, pelo que nós estamos ensinando, pelo que nós estamos falando, pode nos processar, pode nos causar muitos males jurídicos. Isso se chama assédio moral. E os conselheiros da Babilônia, eles tinham medo de ofender o rei Nabucodonosor com a interpretação do sonho, porque eles poderiam ser presos e mortos por um homem rancoroso, orgulhoso, que não aceitava ser decepcionado de forma alguma. Satanás está usando muitos meios para calar a nossa boca, para calar a boca dos contradizentes e assim instalar o governo do anticristo sobre a terra. Mas sempre foi assim, desde Daniel até os dias de hoje. O mundo não é para amadores, o mundo é para pessoas corajosas. Quando foram proibidos de falar a verdade, falar sobre Jesus Cristo, João, Pedro e Tiago disseram para os magistrados: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mesmo sabendo que poderia morrer, Daniel obedeceu a Deus e fez saber ao rei a interpretação do seu sonho. E nós, mesmo sabendo que podemos ser cancelados, podemos ser perseguidos, nós também vamos interpretar a palavra de Deus com fidelidade, com lealdade. Assim como Daniel, você e eu somos os únicos capazes de ensinar profecias para aquelas pessoas que não sabem o que está acontecendo agora e muito menos o que irá acontecer no mundo amanhã. Um governo mundial está sendo formado para enquadrar os 4 cantos da terra. Eu repito, neste exato momento, um governo mundial está sendo formado para enquadrar os 4 cantos da terra. Vou lhe dar apenas uma amostra disso. Nesta semana que se passou, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou uma nova lei autorizando a Receita Federal daquele país a dobrar o número de agentes fiscais. Ou seja, aumentar em 100% o número de fiscais que aquela agência já possui. E uma das exigências é que esses agentes andem armados e que estejam dispostos a usar de força letal para implementar a lei. Eu não exagerei nada ao que acabei de dizer. Veja então que um governo mundial está sendo formado para enquadrar os 4 cantos da terra. Aquele governo quer desarmar a população, são contra o armamento como direito pessoal, mas querem formar uma Receita Federal com agentes armados. Quantos estão entendendo isso? Portanto, é isso que está acontecendo no mundo, neste exato momento. Um governo mundial está sendo formado para enquadrar os 4 cantos da terra. Certo pastor evangélico, cujo nome eu não preciso citar, mas ele é da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele foi acusado de homofobia, pelo simples fato de ser contra a ideologia de gêneros. Pense nisso.
ele foi enquadrado como homofóbico, porque ele se posicionou como educador, dono de escola, que é contra a ideologia de gêneros. Então eu vou abrir aspas ao que ele mesmo escreveu. Aí está o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, mandando para mim a intimação para eu estar lá no dia 2 de agosto de 2021, às 15 horas, na condição de investigado, por ter declarado claramente que não somente eu, mas o Colégio Batista Getsemane, a igreja, todos nós, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus declara que homem é homem, mulher é mulher, menino é menino, menina é menina. Fecho aspas. Você viu algum crime nisso? Claro que não. Nós ainda não estamos no período da grande tribulação, mas veja que as dores estão se intensificando. Apesar disso, muitos chamados cristãos estão vivendo esses dias como se nada de estranho estivesse acontecendo. Mas com certeza, irmãos, o caldo está engrossando. Nabucodonosor já conhecia a fama de Daniel. Daniel já o havia ajudado antes. Daniel e seus 3 amigos são aqueles homens que passaram pela fornalha de fogo ardente, os 3 amigos dele, sem serem queimados. O rei já conhecia a fama de Daniel, mas mesmo assim, ele não chamou Daniel, não. Primeiro ele chamou os seus magos, os seus astrólogos, e só por último, ele chamou a Daniel. E assim também, muitas pessoas estão, neste momento, indo atrás da ciência, para entender o que está acontecendo neste mundo. A ciência explica tudo. Muitas pessoas estão indo atrás da política, achando que a política é a solução para os problemas do mundo. E outras estão indo atrás da economia, para entender o que está acontecendo. Mas nós sabemos que a única solução é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque o mundo passa, e com ele as suas concupiscências, mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Quais são os avisos que Deus está enviando para o mundo, que somente eu e você, salvos, somos capazes de decifrar? Veja comigo. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Antes do dilúvio, o mundo estava tão ruim quanto está agora. A prostituição, o sexo selvagem, a libertinagem dominavam o mundo daqueles dias. Os seres humanos estavam vivendo como bestas e não como seres humanos que haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus precisou enviar um dilúvio para varrer esta terra. Terceiro aviso: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E ficarão de fora quem? Os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Esses são os avisos. O fato de avisar, no entanto, não significa que seremos ouvidos e muito menos atendidos. Ao contrário, nós já sabemos que, dando esses avisos, a maioria das pessoas irá nos odiar, nos rejeitar, nos desprezar. Os magos e astrólogos tinham certeza que, ao interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, suas cabeças seriam cortadas, cabeças iriam rolar pelo chão. Daniel também teve medo, mas nem por isso ele deixou de pregar, nem por isso ele deixou de avisar. E eu também estou com medo.
Eu sei que uma mensagem como essa, que vai para o YouTube, ela pode ser usada de qualquer maneira hoje em dia. Mas nem por isso vamos deixar de pregar. Por que insistimos em andar na luz, enquanto esse mundo insiste em andar nas trevas? Porque Jesus nos deu o seguinte aviso: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Em outras palavras, nós temos que ter temor de Deus, amém, irmãos? E não temor dos homens. Além do perigo que corremos, já sabemos que a maioria dos nossos ouvintes irá nos desprezar. Veja, em segundo lugar, que o rei foi incapaz de acreditar na mensagem de Deus. Daniel disse: a árvore que viste, és tu, ó rei. Daniel foi um profeta, cheio de compaixão. Engana-se quem pensa que o profeta tem que ser rude, tem que ser mal educado, tem que ser uma pessoa intemperante. Daniel foi amoroso, ele pregou a verdade, mas não desejou o mal para o pecador. E assim como o profeta Natã corajosamente chegou e disse para o rei Davi: tu és o homem, Daniel também chegou para o rei Nabucodonosor e disse: és tu, ó rei. Sempre devemos dizer a verdade, mas em amor. Caso contrário, ela perde a sua validade. A verdade perde a eficácia quando não há amor revestido na verdade. Veja o verso 19. Daniel disse: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. Talvez porque tenha demonstrado compaixão, misericórdia, Daniel não foi morto pelo rei naquele dia. Irmãos, ninguém podia ameaçar a vida do rei, ninguém podia ameaçar a segurança do rei, nem mesmo Deus. Ninguém podia falar abertamente ao rei, mas Deus não só o ameaçou, como cumpriu a ameaça na vida daquele homem arrogante. Quais foram os avisos que Deus deu para ele? Veja o verso 25. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Posso repetir essa última frase? O Altíssimo tem poder, tem domínio sobre o reino dos homens, amém, irmãos? E o dá a quem quer. Então veja quais foram os avisos. Primeiro de todos, serás tirado dentre os homens. Um dia também, todos nós aqui seremos tirados dentre os homens. Mesmo assim, estamos vivendo como que se esse dia nunca fosse chegar. Segundo aviso, a tua morada será com os animais do campo. E um dia também todos nós aqui seremos enterrados e vamos fazer parte do campo e das ervas. E terceiro, até que conheças que o Altíssimo tem domínio. E um dia não importa, pessoas salvas, pessoas perdidas, crentes dedicados, crentes afastados, crentes fiéis e crentes frios, todos irão dobrar os seus joelhos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Infelizmente, Nabucodonosor não acreditou na literalidade do seu sonho. Ele achou que Daniel estivesse usando apenas de figura de linguagem, alegorias, e que não precisava levar o seu sonho a sério. Como sabemos disso? Porque 12 meses depois,
o rei continuava a mesma pessoa, o mesmo ímpio, o mesmo pecador de antes, os mesmos hábitos de sempre. O aviso de Deus não afetou em nada a vida dele. E assim também, nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses, nos últimos 36 meses, desde que deu início a essa pandemia, nós temos avisado, nós temos pregado, nós temos ensinado a palavra de Deus. E se você continua a mesma pessoa, ou uma pessoa pior do que antes desta pandemia, isso quer dizer que você está ouvindo, mas não está acreditando. Que você está ouvindo, mas não está entendendo. Ou que você esteja ouvindo, mas esteja rejeitando. 12 meses depois, a vida do rei não havia sido afetada pelo sonho, pela interpretação. Deus desejava, irmãos, que o rei da Babilônia reconhecesse que ele não era supremo, mas que ele era frágil, que ele era passageiro, que ele não era o dono da verdade, que ele não era o dono da vida das pessoas. Deus queria que ele se arrependesse dos seus pecados, reconhecesse que ele não era tão poderoso assim, mas que poderoso é Deus. E o rei teria evitado o pior se tivesse se humilhado, mas não se humilhou. E o que acontece quando nós não nos humilhamos? Deus nos humilha. Deus usa outras pessoas para nos humilhar. Deus usa situações para nos humilhar. Deus nos humilha quando nós não nos humilhamos e achamos que temos o rei na barriga. Foi o que aconteceu com este rei. Irmãos, ele provavelmente foi acometido por uma doença mental, psicossomática, hoje em dia chamada de licantropia. É uma doença rara, mas acontece. Pessoas, elas acreditam que se transformaram em animais. Águia, boi, urso, lobo, e elas passam a agir como um daqueles animais. E na mente delas, elas se veem como aquele animal. E foi exatamente isso que aconteceu com o rei. Veja o verso 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois. Ele passou a ser um boi, um ser humano, com aspecto de boi, e o seu corpo foi molhado do orvalho, passou a viver do lado de fora, até que lhe cresceu pelo. Pelos cresceram ao redor do seu corpo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Devido à doença de licantropia, a pessoa imagina ser um lobo, ser um urso ou qualquer outro animal. E agora eu vou dizer isso com muito cuidado. Muitas, não poucas doenças mentais são resultado, sim, de orgulho, delírio, prepotência. Pessoas que se acharam muito importantes. A cura, então, para essas pessoas não está nos remédios, mas na humilhação, na humildade. Veja 1 Pedro 5,6. Se você acredita na palavra de Deus, leia comigo. Vamos ler juntos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Mas o rei não quis se humilhar. Não quis se humilhar debaixo da pregação de Daniel. Não quis se humilhar debaixo dos ensinamentos bíblicos. Alguém disse assim: os que conhecem a Deus serão humildes. Os que conhecem a si próprios não podem ser orgulhosos. Das duas, uma. Ou você não conhece a Deus, ou você não conhece a si mesmo. Mas quem conhece a Deus não tem o direito de ser orgulhoso. E quem conhece a si mesmo
precisa ser uma pessoa humilde, andar de cabeça para baixo. Amém, irmãos? Acabe, rei de Israel, foi orgulhoso, até entre os dentes. Ele não podia perceber que era um grande pecador aos olhos de Deus. Ao contrário, ele se achava vítima, perseguido, injustiçado. Com certeza ele não conhecia a Deus e muito menos a si mesmo, para enxergar quão miserável ele era. Pessoas assim são incapazes de se humilharem e de se arrependerem. Certo dia, esse rei Acabe saiu para uma batalha, pensou que iria vencer como sempre vencia. E ele se vestiu de uma armadura dos pés à cabeça. Ele pensou que nada poderia atingi-lo. Havia apenas uma brechinha na armadura. Jamais alguém conseguiria acertá-lo naquela brecha. Mas durante a batalha, alguém lançou a sua flecha a esmo. E a flecha caiu justamente por entre aquela brecha e matou o rei Acabe. Irmãos, a Bíblia diz, Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A queda veio para Acabe. A queda veio para o rei Nabucodonosor. E a queda virá para cada um de nós que decide viver da soberba, da arrogância, do orgulho. Lembrem-se, poucas pessoas compreendem o que está acontecendo no mundo. Você compreende porque está numa igreja que prega a palavra de Deus. Amém, irmãos? Mas poucas pessoas, até dentro da igreja, compreendem o que está acontecendo no mundo. Porque se compreendessem, a igreja estaria cheia nesta manhã e não haveria espaço para mais pessoas. A hora é de se aproximar de Deus. Amém, irmãos? Como disse alguém, eu não vivi todos esses anos para Deus para desistir agora. Eu não passei por tudo que eu já passei para desistir agora. Agora que eu estou próximo da eternidade, é agora que eu vou me consagrar mais ao Senhor Jesus Cristo. Segundo, poucas pessoas compreendem o perigo que elas estão correndo aqui e após a morte. E poucas pessoas têm coragem de pregar a verdade e avisar sobre o perigo iminente. E eu sei que o nosso horário já venceu, mas agora eu estou terminando. Como dizia o pastor Jaime, irmãs, podem já calçar os sapatos. Daniel foi corajoso para indicar o caminho. Veja o verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. O primeiro passo para se evitar o julgamento de Deus é o arrependimento. Mas o rei não seguiu o conselho de Daniel. E Daniel mostrou os dois lados do arrependimento. Primeiro, abandonar o pecado e praticar a justiça. 12 meses depois, o rei já havia se esquecido a respeito do sonho. Mas Deus não. Deus não se esquece. E ele teve tempo para se arrepender, mas ao invés disso, ficou ainda mais duro, mais petrificado. Como diz a Bíblia, né? O homem, depois de repreendido várias vezes, endurece a cerviz e não há mais cura para ele. Por muitos anos, os historiadores negavam a existência do rei Nabucodonosor, pois eles nunca tinham achado nenhum artefato que comprovasse a existência do rei, a não ser nas escrituras sagradas. Mas nos últimos tempos, a arqueologia já cavou muitos artefatos comprovando a existência do rei Nabucodonosor. Só no Museu da Inglaterra há 6 colunas que descrevem a grandeza e a existência do rei Nabucodonosor. Agora, irmãos, olha que coisa incrível. De 500 a 82,
a 575 a.C., não há menção de Nabucodonosor na história da Babilônia. Olha que incrível. Antes, muita menção. Depois, mais menção sobre ele. Mas nesse período de 7 anos, nada foi falado sobre o rei. Por quê? Primeiro, porque ele foi tão humilhado que eles não podiam registrar a humilhação de um rei tão poderoso. Eles não podiam deixar isso registrado nos anais da história. Agora veja o que Deus disse que iria acontecer com ele nos versos 31 e 32. Veja como a Bíblia é perfeita. Ainda estava a palavra na boca do rei. O rei estava dizendo: veja como eu sou grande, veja como o meu reino é maravilhoso. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão, diga alguém, que quer dizer 7 anos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. A boa notícia é que no final dos 7 anos, Deus devolveu-lhe o juízo, o rei voltou a agir como um ser humano normal, só que desta vez ele se lembrou de Deus, deu glórias a Deus e se arrependeu de seus pecados. Eu conheço muitos pais, quando as crianças são pequenas, eles são os melhores educadores. Eles sabem tudo sobre a criação de filhos, né, João? Aí quando os filhos se tornam adolescentes, jovens, eles olham para trás e reconhecem que não sabiam nada. Se achavam donos da verdade. Por que não ouvi minha mãe? Por que não ouvi meu pai? Por que não ouvi os pastores? Mas aí será tarde demais. No caso do rei, não. Olha como Deus foi misericordioso. Ele teve tempo para se arrepender antes de morrer. Amém, irmãos? Veja o verso 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Seria o orgulho o pior pecado do mundo? Foi o primeiro a ser introduzido por ninguém mais, ninguém menos do que Lúcifer, a estrela da manhã, o anjo que se transfigura em bondade. O testemunho do rei Nabucodonosor foi também uma profecia do futuro. Por isso que eu estou pregando sobre isso nesta manhã, porque nós estamos prestes a entrar no futuro, e nós já estamos presenciando o cumprimento dessas profecias. Veja comigo, e eu estou terminando. Primeiro de tudo, a loucura de Nabucodonosor representa a loucura dos governos da terra, que rejeitam a cultura cristã judaica que herdamos de nossos pais. Tudo que os nossos pais nos deram estão indo por água abaixo. Segundo, o castigo de Nabucodonosor representa o castigo que Jesus passará sobre todas as nações da terra que o rejeitaram. E por último, a restauração de Nabucodonosor representa a restauração de algumas dessas nações durante o reino milenar de Cristo. Irmãos, agora eu termino fazendo essa pergunta para você. Não para vocês, para você. É uma pergunta individual. De que lado você está? Não pode ser neutro. Não existe neutralidade. Daniel sempre ficou do lado de Deus. Por quê? Porque só Deus é supremo. Só Deus é eterno. Os homens, eles surgem, e eles passam, e eles vão embora. Eles se tornam erva, eles se tornam como a planta, se tornam esterco.
Esse é o destino do corpo físico, de todo ser humano. Por isso que Salomão disse que assim como morre um animal, morre também um homem. A decomposição é a mesma. A alma que é eterna, ela vai para cima ou ela vai para baixo. Mas ela não fica no meio termo. De que lado você está? Pense nos seus princípios, nos seus valores, pense no que você acredita, pense qual que é a razão da sua vida, por que você ainda respira, por que você ainda está no mundo, qual que é a sua missão, quanto tempo ainda lhe resta na carne e o que você pretende fazer desse tempo que ainda lhe resta na carne. Pense, porque as coisas não vão melhorar e nós todos vamos ter que nos posicionar, mais cedo ou mais tarde. Você é muito privilegiado, pois você faz parte de uma igreja que desde o primeiro dia no barracão da Vila Canaã já explicava sobre profecias, já lhe mostrava o que estava por vir. Quase 29 anos mais tarde, todos podem olhar para trás e dizer: Pastor Rômulo tinha razão, Pastor Jaime tinha razão, Pastor José Infante tinha razão, Dr. Roger Peterson tinha razão. Todos os que vieram para esta igreja e pregaram profecias tinham razão. Por quê? Porque a Bíblia tem razão. Vamos fechar os olhos.